A gente conversa a partir de agora com Alisson Paulo Melo de Souza, ele que é procurador do Estado e coordena na Procuradoria-Geral do Estado a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos de Alagoas. Essa Câmara que inclusive foi implantada recentemente. Alisson, muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Quais são efetivamente, Alisson, as propostas dessa Câmara de Prevenção de Conflitos de Alagoas? Flávio, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e por estar abrindo espaço para a divulgação desse trabalho aqui da Câmara, que está sendo iniciado lá na PGE e que pretende implantar efetivamente uma nova cultura de trato dos conflitos perante a administração pública, né? Na verdade, a gente tenta trabalhar dentro de uma perspectiva nova, de uma perspectiva de trato dos conflitos a partir do diálogo, em que as partes possam, logicamente, quando a administração pública estiver presente nesses conflitos, que as partes cheguem a um acordo sem que haja uma imposição de uma decisão por parte, por exemplo, da justiça estatal, como a gente está acostumado aqui no país, né? Então, a Câmara ela foi fruto de um trabalho que foi desenvolvido desde o ano passado, por uma comissão que foi designada pelo Procurador-Geral. Foi uma comissão que foi designada, a comissão formada por 3 procuradores, no caso que foi eu, mais 2 colegas, os colegas Luiz Vale e Luiz Demartini Souza. Nós ficamos designados com a incumbência de montar toda a proposta legislativa que realmente efetivasse o funcionamento da Câmara. Então, como a Câmara ela é um órgão que faz parte da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, foi necessário que a gente fizesse uma alteração na lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado para a criação desse órgão. E, posteriormente, nós elaboramos a minuta de um decreto estadual do governador do Estado, que efetivamente é esse decreto que viabiliza o funcionamento da Câmara e regula todo o seu procedimento interno. Alisson, quais são as áreas de atuação da Câmara? A Câmara tem uma área de atuação bem ampla. Então assim, quando a administração pública está envolvida num conflito como um todo, a Câmara pode atuar tanto em conflitos, que a gente chama de conflitos internos. Muitas vezes a gente pode achar que não é comum, mas efetivamente é muito comum órgãos da administração pública entrarem em conflitos de atribuição. Determinada matéria entende-se dessa forma e o outro órgão entende de outra forma. Está instaurado aí um conflito perante a administração pública e nesses casos de conflitos internos a Câmara tem competência para atuar. A grande área, na verdade, que a Câmara atua, provavelmente atuará, pelo que eu já estou percebendo da minha atuação lá na Câmara, efetivamente, além desses conflitos internos, os conflitos da administração pública com particulares. Cidadão que tem alguma demanda contra o Estado, contra a administração pública estadual, e aí a Câmara tem competência para atuar, para tentar resolver esse conflito, colocar essas pessoas numa mesa de negociação para que elas, entre elas mesmas, cheguem a uma composição. A Câmara também tem uma área de atuação ampla também em sede de precatórios do Estado, são aqueles créditos que são devidos por força de sentenças transitadas e julgados. Ela também tem uma atuação nessa seara, mas atualmente essa atuação está restrita porque o Estado está em dia com o pagamento dos seus precatórios e aí a Câmara não tem autorização, que a gente chama autorização na Constituição Federal, para atuar fazendo acordos em sede de precatórios, né? Você, quando disse que o Estado está em dia com os precatórios, são aqueles precatórios no termo próprio, sim, né? Termo constitucional. Exatamente, não aqueles créditos que muitos créditos antigos não, a gente não tem autorização a precatório. priori para atuar nesses casos não. A gente atua realmente nos casos que são os créditos decorrentes de sentenças que transitaram e julgado, que entram no orçamento do Estado e aí o Estado efetivamente até o final do ano efetiva o pagamento desses créditos. Aí a Câmara tem competência para atuar, só que o Estado está em dia. O Estado estava no regime especial, que a gente chama, que é o regime especial previsto na Constituição Federal. O Estado, como ficou em dia com esse pagamento, ele foi para o regime geral. E dentro do regime geral, a nossa Constituição, via de regra, não permite que a gente faça acordos. Então, é uma área de atuação bem interessante da Câmara, mas hoje, como o Estado está em dia com o pagamento dos seus precatórios, a gente não tem como atuar propriamente nesses casos.
Outra coisa, vamos supor que o Estado me cobre, digamos assim, R$ 20.000 em relação a algum débito tributário, por exemplo. Isso. Eu poderia, seria através dessa Câmara o caminho mais adequado para eu tentar um acordo, negociar isso? Nesses casos envolvendo tributos, a gente tem tido um pouco nesse início de trabalho, de reticência em atuar na Câmara, porque existe uma previsão na nossa lei que criou a Câmara, que nos casos em que importarem autorização legislativa, a gente não teria competência para atuar. E quando envolve tributos, provavelmente vai envolver algum tipo de renúncia de receita. E para haver renúncia de receita, você precisaria de uma autorização legislativa. Então a gente está tendo um pouco de cuidado nesse início e evitando trabalhar com essa parte tributária. Mas a gente vai tentar trabalhar, talvez até a aprovação de uma autorização legislativa mais genérica para que a Câmara possa atuar, porque é uma seara muito, muito ampla de atuação e que a gente efetivamente, eu acho que pode fazer um trabalho bem interessante lá na Câmara. E na hipótese de não haver acordo na Câmara, o que é que se faz? Você tem duas situações aí. Quando for um conflito interno entre órgãos da administração pública, quando não há uma composição dentro do trabalho que a gente desempenha na Câmara, existe uma previsão na lei que criou a Câmara que esse conflito vai ser submetido ao Procurador-Geral do Estado, que vai definir, tentar impor, de certa forma, uma resolução para aquela questão jurídica que esteja sendo discutida perante a Câmara. Mas, quando for um conflito efetivamente entre particular e administração pública estadual, aí o procedimento é encerrado, é arquivado, e aí a questão, se já estiver judicializada, ela vai permanecer no Poder Judiciário sendo discutida, ou então a parte vai buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, você tem duas situações, ou um arquivamento ou uma decisão pelo Procurador-Geral do Estado. Essas decisões da Câmara precisam ser reconhecidas pelo Judiciário ou não? Os termos que são os termos de autocomposição, que a gente chama, que são os acordos que são firmados perante a Câmara, não necessariamente eles precisam ser levados ao Poder Judiciário para homologação. Que a gente tem, a lei que criou a Câmara prevê que os termos de autocomposição eles têm força de título executivo extrajudicial. Então, se eles não forem cumpridos, eles têm a possibilidade de serem executados na Justiça. O cuidado que a gente vem tendo é que, quando você estiver lidando com um conflito na Câmara, mas que esse conflito também esteja sendo objeto de um processo judicial, sempre que possível, chegando a um acordo na Câmara, ele sendo homologado pelo Procurador-Geral do Estado, a gente também encaminhar para a Justiça. Isso é uma questão que a gente chama de segurança jurídica. A gente caminha esse acordo para a Justiça para também ser homologado judicialmente, para a gente ter assim a possibilidade e dar segurança jurídica mesmo para as partes, levando em conta que essa peculiaridade de haver uma discussão também em sede judicial sobre esse objeto que foi discutido na Câmara, E para aqueles interessados em caso de necessidade de recorrer à Câmara, onde é que ela funciona? A Câmara ela funciona na Procuradoria-Geral do Estado. Recentemente a gente montou, existe uma sala específica lá que foi preparada dentro desse contexto. Existe uma mesa lá, uma mesa redonda que a gente senta para debater com as partes essas possibilidades de acordo. A gente tenta aplicar algumas técnicas que a gente vem implementando através de cursos e técnicas de negociação mesmo para que as partes cheguem efetivamente a um acordo. Então, existe essa sala específica lá na Câmara. Para quem quiser recorrer à Câmara, a forma de provocar, a gente tem possibilidade de abrir os procedimentos de autocomposição, que a gente chama, tanto de ofício, quando a gente tiver conhecimento de algum conflito, mas, via de regra, isso é provocado pela própria parte que quiser submeter o seu conflito à Câmara. Então, a parte faz um requerimentozinho, existem todos os requisitos previstos em lei, não é nada muito complexo, é uma coisa relativamente simples, provoca a Câmara e a Câmara passa a atuar, tentando fazer com que as partes cheguem a um acordo e cheguem a um consenso, implantando aí efetivamente uma cultura realmente de consensualidade, que a gente chama na administração pública, que é extremamente importante, inovador e mudando um pouco esse paradigma de atuação da administração pública, de decidir, de impor, enfim. A gente está tentando implantar uma nova cultura, efetivamente, na administração pública estadual.
Tá ok, nosso muito obrigado ao Procurador de Estado, Alisson Paulo Melo de Souza, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com Marcos Sérgio Ferreira, presidente do Sindafisco, e também com José Tomás Nonô, secretário de Saúde de Maceió. Até já.